aliás, tem muito tempo que nós estamos juntos. Nós ficamos observando o trabalho que essa casa realiza ao longo dos anos. Então, nós vamos vendo que aquilo que é necessário, nós procuramos fazer. Então, nós estamos, assim, com reuniões de estudos em todos os sentidos que a pessoa quer aprender. Porque nós achamos, assim, muito difícil vivermos sem um esclarecimento mais profundo que a doutrina dos Espíritos nos traz. É muito difícil você não saber quem você é, de onde você veio, por que você veio, para onde você vai. Você viveu o que está todo mundo vivendo. Meio assim, sem jeito, né? Então nós vemos as igrejas falarem do amor, nós vemos o pessoal amando, nós vemos essa vontade de progredir, e o progresso precisa se fazer em todos os sentidos. No sentido espiritual também. Uma consciência de que nós somos seres imortais, vivendo a nossa eternidade, mesmo que amando. Nós somos uma individualidade e a morte do corpo não vai mudar isso. Você vai continuar sendo quem você é, ou o que você é. Daí a necessidade de descobrirmos a maneira correta de corrigir aquilo que na nossa vida nos atrapalha na caminhada, nos traz infelicidade e uma porção de outras coisas que ela vem acompanhando. Nós temos bem. Se você pode entender, compreender, saber para poder viver, você passa a administrar a sua própria vida. Que, aliás, ninguém pode fazer isso para você. Ou você administra bem, ou administra mal. Você tem que administrar a sua vida. O que Jesus veio fazer aqui? Ensinar para nós a maneira correta de viver e de atingir os nossos objetivos, que era ser feliz. Objetivos que nós hoje sabemos que ser feliz é o cumprimento das leis que regem. De tudo aquilo que Jesus veio e nos ensinou e nós não entendemos ainda. E que hoje a doutrina espírita vem explicar com uma propriedade ímpar, nos mostrando o que nós podemos, o que nós temos, o que nós vamos fazer. É muito difícil não aplicar esses conhecimentos na vida que vivemos, principalmente no atual momento da humanidade. Nós vemos as dificuldades por todo lado. Nós vemos dificuldade em nós, na nossa vida, de todas as maneiras. Como é que nós vamos viver isso aí tudo sem entender a razão de tudo isso? Como você vai administrar a sua vida sem conhecimento? Então, o que nós observamos? Que o Criador, o nosso Pai, na sua sabedoria, procurou nos ajudar de todas as maneiras a entender melhor a razão das coisas, principalmente aquilo que acontece conosco. Aquilo que no nosso dia a dia nos perturba e nos mostra que a perturbação vem exatamente da falta do cumprimento daquilo que Jesus ensinou para nós, daqueles ensinamentos maravilhosos que nos deixam livres das dificuldades, ainda que com certas dificuldades.
mas você sabe administrar. Você passa a administrar de tal maneira que aquilo torna a sua facilidade e você continua vivendo. Uma das coisas que mais nos atrapalha aqui é o nosso orgulho. Orgulho é uma porção de coisa, que tudo é orgulho. Orgulho do saber, orgulho de posses, orgulho de casto, orgulho de qualquer coisa. Isso é um entrave na nossa vida, porque atrapalha a nossa humildade. Quando você é humilde, você se libera. Se libera assim, todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Eu não sou especial para ninguém. Eu sou especial para mim. Para mim eu sou especial. Mas isso me torna melhor para os outros. Então a minha vivência com os outros tem que ser uma vivência tranquila, com o conhecimento que se tem, viver o melhor possível, fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Então, 2000 e poucos anos depois, nós vemos nos ensinamentos de Jesus tudo aquilo que nós necessitamos, que o mundo necessita para ter paz, para ser feliz. Mas que o orgulho, a falta da humildade, não deixa que se perceba essa realidade. Quanto mais se conhece profundamente a respeito do funcionamento do mundo, que a ciência vem nos revelando, a grandeza da criação divina, era para quê? Para nós, seres inteligentes, que coisa, tanta grandeza, o Criador tem que ser infinitamente maior. Você tem que entender e não ser, porque a ciência já explicou isso. A ciência pode explicar. É uma aliada que nós temos no entendimento, na compreensão das coisas, com certeza. Mas colocar as descobertas como superior ao Criador, aquele que tudo fez, tudo faz e pode fazer, não nos ajuda em absolutamente nada, mas nos atrapalha uma enormidade. Então, quando nós chegamos numa casa espírita, nós queremos escutar o quê? Alguma coisa que consola. E não existe nada mais importante do que você saber que você não vai morrer. Você vai desencarnar, você vai continuar vivo. E alguém tem alguma dúvida sobre isso? Interessante é que no intercâmbio que se tem com o mundo espiritual, muitas pessoas às vezes querem saber notícias dos seus parentes que desencarnaram, porque ele era muito importante. Né? Resultado. Eles, quando se manifestam, tem que ser de lá para cá, eles ficam muito felizes, olha, eles estão lembrando de mim na Terra, eles estão pedindo notícias minhas. Então é uma alegria muito grande. E tem alguns que falam coisas que nos deixam sensibilizados. Sensibilizados mesmo. Dá uma satisfação, uma alegria muito grande. Você poder colaborar de alguma forma para a felicidade dos outros. E isso deveria ser para nós, para todos nós, esse motivo de alegria, essa satisfação na convivência com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Chegamos numa casa espírita, por exemplo, todo mundo com o mesmo pensamento, ou mais ou menos os mesmos pensamentos, querendo paz, harmonia. Isso
produz uma energia poderosa que todos nós estamos produzindo e que são usados para ajudar aqueles que precisam, que estão em desespero. E esse desespero, meus queridos irmãos, na terra, ultimamente, é muito grande. Aquele que tem alguma coisa de melhor, ele precisa de passar para aquele que está em necessidade. E você precisa de começar a perceber que você não é um cidadão do planeta Terra, você é um cidadão do universo. Você faz parte dessa humanidade grandiosa que Deus criou e continua assistindo. Que esse Deus Todo-Poderoso, esse Pai amoroso, e não esquece dos seus filhos. Como é que nós podemos entender isso? Com a onipresença e a onisciência de Deus. Mas como é que eu vou entender isso? Isso é tão simples. Não tem muita dificuldade de entender. As ondas que são por toda parte. O Criador mantém a sua criação com o poder do seu pensamento, que é um pensamento também criador, está por toda parte, está junto de nós, habita em nós. Essa inteligência que nós temos, nós recebemos dele para se desenvolver ainda mais, e muito mais. Ainda nos falta muita coisa para entender que essa é a grandeza. Mas se você observar direitinho, você vai ver como é que funciona isso. Porque não tem segredo que não vai ser revelado. Depende da altura do seu entendimento. Quanto mais nós entendemos, mais coisas nos são reveladas, mais entendimento nós temos. Observemos Jesus, o nosso mestre divino, 2000 e poucos anos que teve aqui, e foi ontem. Foi ontem. 2000 anos não é quase nada. Nossa, mas o mundo progrediu muito. Materialmente, tecnologicamente, progrediu. Mas na parte mais importante, que seria o que é trazer a felicidade do caminho, nós continuamos sendo infelizes, tendo grandes dificuldades com a vida, sendo orgulhosos, vaidosos, continuamos mantendo os defeitos morais como uma coisa sagrada, que precisa ser colocada de um canto, e quando alguém mexe deles, nós achamos ruim. E isso nos traz, meus queridos irmãos, uma situação muito grande de sofrimento. É como se fosse uma semeadura que mais tarde nós teremos que colher os frutos. Com certeza, nós estamos semeando constantemente. Se nós começarmos a semear a paz, o entendimento, a compreensão, esse trabalho vai ficar muito mais fácil. Quando você conhece, fica mais fácil ainda. Embora Deus não despreze ninguém. Quem não conhece também está recebendo assistência divina. Porque ele não conhece hoje, nós vamos conhecer amanhã. E Jesus, que falou assim: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ele falou uma realidade que poucos acreditam. Mas por que ele não acredita? Não acredita que acha o seguinte: meu Deus, Jesus é um Espírito tão poderoso, tão sublime, tão maravilhoso. Como é que ele pode estar no nosso meio? Nós que temos todos os defeitos, todas as dificuldades. É impossível estar conosco. Pois é, esse é o pensamento humano. Mas o pensamento
contaminar porque está no nosso meio. Mas tem que muito pelo contrário. Ele mesmo que diz, olha, eu não vim para os salvos, eu vim para os enfermos. São os doentes que precisam de mim. Eu sou o médico de vossas almas. Então, desacreditar de que Jesus estaria no nosso meio seria desacreditar em Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ele afirmou dessa maneira, não é que nós vamos discordar. Quer dizer, não estou discordando dele, não estou falando de nós. Porque nos achamos tão inferiores que não merecemos a presença de Jesus no nosso meio. Pois é um erro de nossa parte. Ser filho de Deus não é qualquer coisa, não. Nós nos desvalorizamos muito. Muito. Então, vamos em parte no entendimento do nosso Deus. Nós já melhoramos bastante, não melhoramos? Nós começamos a observar que há 10 anos atrás éramos bem diferentes, há 20 anos mais diferente ainda. E cada dia que passa você aprende alguma coisa e a vida vai te colocando em determinadas situações de aprendizado que você acaba aproveitando, se acaba entendendo, se acaba melhorando. É a persistência do poder divino com cada um de nós, não deixando que as coisas piorem. Hoje nós já procuramos entender melhor a razão da vida, já queremos chegar mais profundamente na realidade que nós vivemos, o que antes era muito mais difícil. E a doutrina dos Espíritos só tem 160 anos. É muito pouco, quer dizer, vai fazer um ano que vem. 159 anos. É muito jovem. E a quantidade de pessoas que vão se interessando em conhecer a doutrina. Porque nós, os radicais, estamos falando assim, né? Generalizando todos que vivem na Terra, vamos encarnar. Aqueles que não acreditam na realidade da vida, quando chegam no plano espiritual, eles não sabem o que fazer. Peraí, ou morri ou não morri. Tem gente que falou assim, mas se eu não morri, por que eu não posso voltar para minha casa? A casa é minha. Lá são os familiares. Você mudou de plano. Você está no plano espiritual. Agora a sua casa é outra. Você tem que continuar aprendendo para evoluir, para viver. Mas mesmo assim eu quero voltar lá para casa. E tem uns que voltam, porque a vontade é muito firme. Só que chega em casa, conversa, ninguém escuta. E ela acaba ficando em situações de retornar imediatamente para onde ela estava, para poder aprender mais, entender mais. E tudo isso faz parte de aprendizado. Tudo isso é importante para cada um de nós. Pois é. Jesus, na sua sabedoria, trouxe tudo aquilo que nós precisávamos há 2000 e poucos anos atrás. Olha como é que nós somos assim, tão devagar no entendimento. Olha como é que nós levamos um tempo imenso para poder perceber alguma coisa. Mas o que é o tempo? O que importa o tempo?
Se nós somos seres imortais, nós temos a eternidade para resolver a nossa vida, para resolver o nosso aprendizado, a nossa evolução. E isso vai demorar muito tempo, porque nós temos que ser instruídos em todas as coisas. O Espírito tem que saber de tudo. Todos nós temos que ter pleno conhecimento de tudo. Isso é uma determinação divina, que é a evolução de cada um de nós. Agora vocês imaginam, nós estamos no beabá, começamos agora a aprender. Os que ainda nem despertaram. Mas como Jesus falou, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, cada morada dessa, cada planeta, cada plano da nossa existência, pode ser o mundo espiritual ou material, nós vamos aprender mais. O que é importante é termos consciência daquilo que somos, ter consciência que fomos criados e que Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, continua agindo em benefício da humanidade inteira e de cada um de nós. Mas é muita quantidade de espírito para Deus ficar olhando cada um. Isso é o pensamento humano, gente. Enquanto humanos, nós pensamos como humanos. Deus é poderosíssimo. Quem fez o que você conhece que Ele fez, e o infinito que nós não conhecemos, que Ele também faz e fez, ou fez e faz, isso para Ele não é nada. Isso é insignificante. Um dos defeitos que o ser humano tem é de querer analisar Deus com o conhecimento que tem. Compare com o conhecimento que tem. E aí não vai falar que Deus não existe, porque ele não conhece mais nada e nem quer conhecer. Acha que se eu acreditar isso vai fazer alguma diferença, e se eu não acreditar vai fazer outra diferença, a crença tem que vir acompanhada de conhecimento. Você tem que se aprofundar na realidade da vida. É isso que Jesus falou para nós, embora Ele só falou. Entendemos e foi passando o tempo. E quer saber mais? Continua sem entender. Se não é a doutrina espírita explicar para nós o que Ele ensinou em parábolas, nós ficaríamos do jeito que estão aí a humanidade quase inteira. Entendeu? Então, como é importante tudo isso? A sua libertação. A libertação pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão. A sintonia com esse Pai vai te trazer essa condição humana, sábia, de viver a sua vida. Colocar Jesus na nossa vida é a coisa mais sábia que nós podemos fazer. Mais sábia. Como é que coloca Jesus na vida da gente? Simples. Observe o que Ele ensinou e faça. Faça, porque isso vai fazer a diferença. Não pensa mais, olha, está ultrapassado. Na época de hoje, não existe isso, não. Na época de hoje, está com essa dificuldade, porque esqueceram de viver o que Jesus ensinou. Com certeza. Mas e como é que eu faço? É simples. Você não precisa fazer nada demais. Para trabalhar com você, fazendo o seguinte: fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Só isso. Não precisa de muita coisa, não. Se isso não é muita coisa, você vai ver a diferença que você vai fazer na sua vida.
Isso vai fazer uma diferença imensa, grandiosa. É muita coisa. A doutrina espírita tem feito da humanidade mais do que se pode imaginar. Todos os lugares que, principalmente os brasileiros, chegam, eles dão um jeito de instituir um local para estudar a doutrina espírita. Foi assim na América também, em toda a parte do mundo. Aonde tem centro espírita, tem um brasileiro junto. Com raríssimas exceções. Para não falar que não tem só com aqueles que lá estão. Mas é dessa maneira que funciona. Vai se aprendendo essa doutrina em todo mundo. E devagarzinho, você lembra, não? Nós vimos aí a dificuldade que o Paulo de Tarso tinha nas suas comunicações, escrever aquelas cartas longas, mandar um mensageiro, ele próprio lindo, para poder se comunicar, orientar. Hoje as orientações são muito rápidas, muito rápidas. E nós vemos que muitas pessoas estão aprendendo, estão melhorando. Sim, nós. Como é que nós entramos nesse trabalho grandioso de divulgação? Nós temos vários meios para divulgar. Um é vivendo, que é para nós o mais importante. O outro é orientando também os outros. Mas a orientação tem que vir sempre junto com o exemplo. Senão fica uma orientação vazia, um ensinamento vazio, que não vai produzir os frutos necessários da libertação. Quer dizer, não só libertação, porque a pessoa está presa nas dificuldades que ele criou, na ignorância que ele tem, a falta de conhecimento que ele tem. Então ele só vai se libertar disso vivendo, conhecendo. E continue, porque Jesus conta com cada um de nós. Isso não, mas os expoentes da doutrina que estão fazendo esse trabalho. Pois é. Mas eu sei para dar uma palavra, ele pode ser entendida, compreendida. E que alguém pode escutar e falar assim, olha, que bom é isso mesmo. Nós tivemos, por exemplo, durante o longo dos nossos estudos, grandes companheiros divulgadores da doutrina. Então, mesmo aqui na nossa casa, ele vinha fazer palestra e às vezes a programação tinha uma pessoa muito simples, de pouco conhecimento, e ele vinha sentado na primeira fila e eu observava cada palavra. E eu questionei, fulano, você gostou da palestra? Gostou da palestra? Muito bom. Muitas pessoas que não me escutam devem ter escutado as palavras dele. Então, tudo é muito importante naquilo que se faz. Não se perde nada que você faz pensando no bem, fazendo o bem, melhorando a sua condição espiritual. Mantenha a sua tranquilidade e vamos em frente. O seu pensamento tem que ser um pensamento altruísta, um pensamento de bondade. O seu análise no seu dia a dia tem que ser uma análise de amor, de entendimento, de compreensão. Você tem que viver esse sistema positivo de viver, porque você está criando no seu pensamento situações grandiosas que melhoram o ambiente no nosso planeta, o ambiente que você vive, as coisas aonde você vai, melhoram tudo.
não para você, para melhorar os outros. Não podemos pensar egoisticamente, isso só vai ajudar os outros, não. O importante é que todos se sintam felizes. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Você quer ser feliz? Faça a felicidade dos outros, entenda as dificuldades dos outros, ajude os outros nas suas dificuldades, e assim você vai ver como é que as coisas funcionam. Quem é que fez alguma coisa para Jesus? Auxiliou que carregou a cruz nos últimos momentos. Não foi? Mas quem? Só houve assim, no trabalho de Jesus, dificuldades que ele resolveu, ensinando, mostrando, vivendo. Era uma enfermidade que ele curava, como a sogra de Pedro, mas não perdia um só instante para poder ajudar as pessoas. Até nos negócios, quando os negócios estavam bons, estavam difíceis, joga a rede do lado de lá para dar certo. E era a opinião abalizada de Jesus, saber o que ele está fazendo. De repente, nós também temos um conhecimento de determinadas coisas que podemos ajudar alguém, por que não vamos guardar para nós? Não podemos ser egoístas. O egoísmo nos atrapalha muito. Muito. A humanidade fica numa situação desesperadora, porque cada um desenvolve mais o seu potencial de defeitos morais. É uma disputa. Por que não disputar as coisas boas? Por que não melhorar? Em vez de piorar a situação dos outros? Pois é, que o recado de Jesus veio falar para nós. O quanto vocês são importantes. Ser filho de Deus não é pouca coisa. Se valorize, mas não fique orgulhoso disso, não. Se valorize só, porque você é um espírito imortal. Porque você não vai morrer, você vai continuar evoluindo, crescendo, melhorando. Preste atenção nisso, gente. Isso é recado de Deus. Imagine que 2.000 anos depois, 2.000 e alguns anos depois, o mundo ainda não entendeu isso. Continua falando da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, promovendo Jesus. Jesus não está querendo isso, não. Jesus está querendo que viva o que ele ensinou. Agora que sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Peraí, não está batendo muito essa tecla de praticar, fazer? Parece que sim. Parece que nós esquecemos tanto disso que quando se fala na necessidade de viver, dá-se a impressão que nós estamos atando um fardo pesado nas costas dos outros, daqueles que nem com o dedo a gente quer mover. Mas não é assim, não. Nós estamos colocando isso nos nossos mãos também. É nossa responsabilidade. É a responsabilidade de todos nós. Com certeza. Agora, uma coisa importante. Quando você resolve fazer isso, você tem um aliado poderoso, grandioso, Jesus, que não vai te abandonar instante algum, desde que você não mude a sua sintonia, desde que você mantenha a sua perseverança no bem. Esse bem é importante para todos nós. Por quê? Essa é a nossa evolução. Se nós, por exemplo, começamos a vacilar muito nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós não criamos uma reta para seguir, que nos leve a uma finalidade maior.
Deixa eu ver como é que se eu explico isso melhor. Por exemplo, eu quero seguir o bem, eu quero fazer o bem, eu quero viver o bem, eu quero atingir todas as pessoas com o meu pensamento positivo, porque eu sei que esse pensamento ele vai criar uma energia poderosa que vai ajudar e que as pessoas vão se ajudar também. Muito bem. E eu começo a fazer esse trabalho sempre pensando no bem. Mas eu vejo uma grande coisa que não é bem e é o mal. E eu vou logo sintonizar com aquilo. E aí você perde a sintonia do bem. Só mas se eu estou vivendo na Terra e as coisas acontecem aqui, como é que eu vou ficar fora desses acontecimentos? Simplesmente não sintonize com o mal. Trabalhe de tal maneira que o bem seja importante em todas as circunstâncias. E no mal, como é que faz? Olha, arranje uma maneira de amenizar um pouco a dificuldade que está ali. Pensa num poder grandioso que possa remover aquela quantidade de mal e transformá-los, se possível, em bem. Nós não podemos acreditar mais na força do mal do que no poder do bem. E nem pensar que você está viajando, como eles falam assim, na maionese, porque o mal existe. O mal só existe no coração dos maus, porque você pode eliminar esse mal em você e contribuir cada vez mais para que o bem assuma o seu papel no planeta Terra, acreditando piamente nessa realidade. Mas enquanto nós estivermos achando que o mal tem o seu lugar, que o mal é isso, mal a atual situação do planeta, pode até ser, mas nós não temos que sintonizar com isso. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é eliminar o mal. Primeiramente nós. Sintonizar com o bem. E daí para frente trabalhar para que não haja mais mal. E esse é o trabalho de cada um. Senão nós somos tão poucos. A humanidade é muito grande, está todo mundo sintonizado com maldade, com crueldade, com disputas. Tudo bem, mas tudo isso passa. A única coisa que vai permanecer é o bem. Esse é duradouro, esse é real. Os outros não. Todos os outros são passageiros. Todas as situações são passageiras. A transformação do planeta virá, não é porque nós queremos, não. É porque é uma imposição da sabedoria divina no progresso da humanidade. Vai acontecer. Como é que vai ser? Eu não sei. Mas para quem fez tudo isso que vocês conhecem, esse universo infinito, para que o funcionamento de tudo isso seja harmonioso como é, que até nas dificuldades dos espaços se tira por vezes grandiosos, isso não está sendo administrado por qualquer um, não. É quem sabe. Com certeza. Com certeza. Então, quem administra o universo não saberia administrar o nosso sistema no planeta Terra? Os humanos no planeta Terra? Não. Simples. As coisas irão acontecer naturalmente. Todos nós vamos ser espíritos iluminados. Vai demorar algum tempo? Não sei. 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos? Não sei. Mas o que vai acontecer, vai acontecer.
porque Deus não dorme. Aprende de espíritos luminares que trabalham em benefício da humanidade, estão aí, trabalhando em benefício de todos, fazendo a parte deles, que é importantíssima. E os espíritos que, infelizmente, ainda não despertaram, irão despertar. Os que despertam vai se aproximando daquilo que se tem que fazer. E não existe espírito, vocês, aqui não tem jeito. Não existe isso. Todos são filhos de Deus. Todos. Pode demorar um pouco mais. Mas ele vai chegar aonde precisa ir, porque essa é a determinação do Pai. Então, meus irmãos, nós pensamos, como é que nós vamos resolver as nossas dificuldades? Com a facilidade de empregar todos os esforços em melhorar, começando a ver a grandeza de ser dos nossos irmãos que convivem conosco. Aqueles que são difíceis, vamos olhar que tem qualidades. Muitas qualidades que precisam ser entendidas, compreendidas e muitas das vezes até massageadas, que é para ele melhorar o seu ego, melhorar seus sentimentos. Muitas das vezes está esperando de nós um carinho, compreensão, que nós somos espíritos ainda muito rudes. Nós estamos na primeira hora do entendimento. Primeira hora. Por que Jesus só ensinava? Ele nunca exigiu nada de ninguém. Só ensinava. E esperava o tempo, como ele falava. Ele estava semeando. Esperava o tempo para que nascesse e desse frutos. Foi isso que Deus fez. Com toda humildade, com toda simplicidade, com todo amor, atendeu a todos aqueles que o procuravam, fez por eles tudo aquilo que podia ser feito, o que não podia, não fez, tudo bem. E deixou para nós esse legado, esse exemplo grandioso. Hoje, que nós temos a explicação da doutrina espírita, nos colocando com facilidade o entendimento de tudo aquilo que Jesus falou, está muito fácil para nós. Só precisa da nossa boa vontade. Ou precisa da nossa vontade. Nós precisamos decidir a entender o que nós viemos fazer aqui. A razão da nossa estada no planeta. Ninguém vem aqui para passar férias, piquenique, uma temporada de aprendizado. Aquele que aproveita aqui na Terra a sua existência, ele dá um salto na sua evolução, embora a evolução não dê saltos. Vocês vão olhar o destaque que há daqueles que tiveram a oportunidade de viver bem e apareceram, porque a grande maioria não aparece. Quem que apareceu? Chico Xavier, Mahatma Gandhi, uma quantidade imensa de espíritos que realmente fizeram um trabalho grandioso, deram um exemplo maravilhoso aqui na Terra. Mas existem muitos coitados que nem aparecem em lugar nenhum, estão cumprindo ali a sua vida com determinação, com tranquilidade, com amor, só construindo. E esses, agora, quando esses desencarnam, você precisa de ver a festa que há, como eles são recebidos,
Não pensa que não, isso aí vai passar um tempo, não é assim não. A grandeza do mundo espiritual é que aquele que é, aquele que sabe, aquele que se esforça por realizações, ele realiza, isso faz a diferença no plano espiritual. E não pensar, mas eu já estou mais velho, mexer que sei mais não. Não existe isso não, minha gente. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, e o nosso momento é sempre para crescer espiritualmente. O nosso momento está sempre presente, com certeza. Não eu perdi todo o tempo. Recupera agora. Começa agora a recuperar. Você não vai morrer, meu amigo. Você vai desencarnar. E quando você desencarnar, você continua fazendo o que você tem que ser feito. Com certeza. Olha, vale a pena. Nós que estamos sempre em contato com o mundo espiritual, nós podemos falar para vocês. Todas as comunicações das pessoas, dos espíritos conosco, nos trazem mensagens de muita esperança, de muita alegria, de muita satisfação. Não são pessoas que eram espíritas enquanto encarnaram. São espíritos que deixaram, que nem conheciam o doutrina espírita. Mas eles têm uma mensagem maravilhosa de consolo, mostrando a gratidão até pela lembrança dos seus parentes que ficaram. Então vale a pena nós estarmos fazendo a nossa amizade com a família, com aqueles que às vezes têm alguma diferença conosco. Conversa com elas, vai direitinho. Entendeu? Faça com eles o que gostaria que eles fizessem com vocês. Esse é o nosso trabalho. Porque sair daqui com certas diferenças é horrível. É ruim demais. O mais importante é você sair em paz com todo mundo. Você não deixar nada para ser resolvido depois. É uma das coisas que eles sempre lamentam. Eu fiz algumas coisas erradas e quando eu chego aqui, eu fico lutando por resolver essas coisas. E já cheguei à conclusão que nem sempre você consegue. Mas isso me toma um tempo, uma preocupação que me atrapalha a entender outras coisas. E você vai aprendendo com o ensinamento deles. Então, o que nós estamos querendo? Que a paz seja no coração de toda a humanidade. Nós estamos querendo que todo mundo seja feliz, que adianta tudo aquilo que Jesus falou para nós. Mas para você atingir isso, você tem que fazer. Essas coisas não vão cair do céu. Aliás, podemos até falar que já caiu. Nós temos que aproveitar. Não é verdade? Acreditar. Acredite. Tudo é possível ao que crê. Que Jesus nos abençoe, que nos dê paz e muita força, muita luz para realizar o que nós precisamos de realizar enquanto aqui no Brasil.